Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagagem de Alma. Hoje está aqui com a gente a Márcia Peron, que é artesã, e nós vamos conversar sobre maturidade. Tudo bom, Márcia? Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Márcia, a palavra maturidade é a junção de duas, matura e idade, ou seja, idade madura. Então, será que uma vida que já conta com vários anos a gente poderia considerar como se fosse sinônimo de maturidade? Não necessariamente, Roberto. O conceito de maturidade tem a ver com conhecimento de vida, né? E Uhum. às vezes um jovem ele é presta mais atenção, né, nessa parte, né, nas vivências que ele tem, do que um idoso propriamente, né? Não é o número de anos, mas ela vem com o tempo. De alguma forma, ela vem com o tempo, não é isso? Vem com o tempo, tanto que a palavra maturidade ela vem do latim maturitas, Hum. que significa o que vem no momento apropriado, né? E isso varia de pessoa para pessoa, né? Não necessariamente com o número de anos, né? Mas justamente com a vivacidade da pessoa, com a vontade dela de aprender com aquilo que está acontecendo, né? Isso se dá por meio de vivências. Entendi. Eu acrescentaria que essas vivências, elas precisam ser intuídas para elas terem um valor espiritual. Elas devem se tornar algo próprio através da intuição. A intuição é a voz do espírito. Porque se essas experiências de vida elas forem dissecadas apenas com raciocínio, elas não trazem proveito espiritual, né? Ou seja, elas não contribuem para a formação da maturidade. Não sei se você concorda. Concordo, sim. A intuição é a voz do nosso eu interior, né? Uhum. Então, sim, todas as vivências têm que passar pela intuição, né? Tá, Temos tá bom. Então, exatamente. estamos de acordo. Você está vendo aí a gravura que a nossa amiga Paloma nos forneceu? Ela sempre está presente aqui no Bagagem de Alma, né? Ela elaborou esse desenho aí para o tema da maturidade. A mim, essa imagem evoca realmente que a maturidade está, de uma maneira ou de outra, vinculada ao tempo e às vivências que a pessoa assimilou durante a vida. Isso tem a ver com a idade, tem a ver com as intempéries, né? O frio, o calor, o vento, a chuva, né? O desequilíbrio qualquer que há no clima. E a alma do ser humano também fica marcada pelas vivências que ele traz. Sim, essas marcas de alma, Márcia, é aquilo que de mais relevante ou de mais precioso a gente vai levar quando a gente for para o outro lado da vida. É isso que É, é o tesouro da vida, são essas marcas aí que você falou. é a nossa bagagem, não é, Roberto? Nossa bagagem de alma que vai para É, frente, né? Porque a gente assimilou elas, né? assimilou, justamente. Pois é. Você falou sobre intuição na aquisição da maturidade, né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Porque ele é bem relevante, né? Ah, muito relevante. Ouvindo a voz interior, a gente está ouvindo a voz do nosso íntimo mesmo, né? E isso daí, automaticamente, nos leva para frente na questão da maturidade espiritual durante a vida, né? E a gente aprende a viver o presente, a prestar atenção naquilo que está acontecendo, a tentar compreender, a perceber o significado do que está acontecendo, né? Sim. Nesse esforço, a gente está dando de si mesmo, né? E ao mesmo tempo recebendo, porque daí a gente amplia, né, a nossa maneira de compreender aquilo que está acontecendo com a gente, né? Sim. Você falou de viver no presente e essa necessidade da gente aurir com a intuição as experiências do presente. Quando eu penso nisso, eu sempre me lembro de um trecho da mensagem do Grau, é um parágrafo da dissertação Viver o Presente, eu gostaria de reproduzir aqui. Com essa conclamação, eu exijo, sim, um aproveitar total de cada minuto, mas interiormente e não apenas exteriormente. Cada hora do presente tem de se tornar um verdadeiro vivenciar para o ser humano, tanto o sofrimento como a alegria. Deve ele estar aberto e assim alerta para o presente com todo o seu meditar e pensar e com a intuição.
Somente assim terá lucro da existência terrena. Lucro esse que aí lhe está previsto. Nem nas reflexões do passado, nem nos sonhos referentes ao futuro, pode encontrar um verdadeiro vivenciar tão forte que imprima um cunho ao seu espírito e o qual, como lucro, leve consigo para o além. Então, nesse trecho da mensagem, a Vidurchin é muito incisivo sobre a necessidade da gente viver no presente, né? Para a gente e aproveitar tanto o sofrimento como a alegria, né? Os dois de experiência nos levam para um amadurecimento, né? Exatamente. E isso só pode ser aproveitado novamente se atingir o espírito. Do contrário, não adianta. Isso mesmo. Se a pessoa ficar cismando, né, sobre as dores, o sofrimento, até sobre a alegria, né? Não dá certo. Não. Por exemplo, eu suponho que a maior parte das pessoas acredita que as experiências desagradáveis só servem para colocar a gente para baixo, desanimar, mas não. É um erro isso, não é, Márcia? Ah, sim. Partindo assim, por exemplo, do nosso nascimento. Já nasce no lugar onde as contingências, enfim, toda aquela situação ali naquele lar, ela é para nos ajudar. Sim. Por exemplo, né, uma criança nasce num lugar onde existem valores reais muito fortes, mas a maneira, às vezes, como isso é exigido, o cumprimento desses valores é uma forma muito rígida, muito ríspida. Então, isso mexe com o emocional dessa criança, né? Ela fica mais tímida e perde um pouquinho a naturalidade. E na adolescência, que é um momento bastante importante, né, na caminhada do espírito humano, esse desconforto, vamos dizer assim, né, fica mais forte, né? Pode desenvolver um medo muito grande de errar, né, Roberto? Mas mesmo que isso aconteça, ela está lucrando, né? Sim, ela está lucrando. Apesar de ser uma experiência bem desagradável, a criança, que você citou como exemplo, e mais tarde o adolescente que vivenciou essa situação, ele obteve um lucro espiritual. Se ela reconheceu exatamente o erro da sua educação, assim tão rígida como você falou, né? E provavelmente, possivelmente, ela não vai proceder de igual maneira com os seus filhos, né? Essa criança que foi submetida a essa educação aí tão severa, né, tão rígida, ela, Márcia, provavelmente, ela atuou com rigidez semelhante em relação a outras pessoas, em outra vida ou outras vidas. E nessa vida, por estar do outro lado do balcão, ela aprendeu a discernir e com isso ela deu mais um passo na sua evolução espiritual. Roberto, às vezes, nesse momento, né, ainda adolescente, enfim, o ser humano pode não acordar para aquilo que está acontecendo, né? Ele sente todo aquela opressão, enfim, aquilo que acontece ali dentro com ele, né? Mas não tem a capacidade de uma observação tão profunda, né? Mas daí ele tem outra oportunidade no futuro, como você falou, assim, né, não agir com os filhos da maneira como agiram com ele. No futuro ele pode se ver provocando um sofrimento numa pessoa. E daí esse é uma outra oportunidade para ele reconhecer. E nesse reconhecer o sofrimento que está provocando no outro, né? Ele caminha mais um pouquinho, ele avança mais um degrau no progresso espiritual e, consequentemente, na maturidade, né? Sim, esse é um exemplo que você escolheu, mas tem inúmeros outros casos em que uma pessoa evolui, ela ascende espiritualmente, alcança um grau maior de maturidade ao reconhecer um erro que ela estava cometendo. E uma coisa bastante comum é a pessoa achar que ela tem que ficar à mercê desses retornos, né? Do karma, né? Se ela fica assim submissa, né? Isso denota uma falta de vigilância terrena, o que também é um sinal de falta de maturidade. Tá? Ela
essa história de que é meu destino, é meu karma, então não adianta eu fazer nada, isso é falta de maturidade, tá? Por exemplo, se alguém entra num carro para fazer uma viagem, não coloca o cinto de segurança, Márcia, ele está sendo negligente terrenamente, está sendo displicente. Se ele sofrer um acidente, se machucar, ele não vai poder dizer, foi meu karma. Não vai poder Claro dizer, que não. porque foi a própria pessoa que abriu a guarda da sua proteção. Então, vigilância terrena é fundamental também. Olha, isso que você falou também tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Com essa questão da pandemia, né? Existem Sim. cuidados que a gente tem que tomar, né? E para tentar evitar ao máximo, né, Sim, um claro, claro. sofrimento, né? Muita gente temendo cometer algum erro, sem compreender, fica inerte numa dada situação de vida. Isso já é um erro, né? Já é um erro. Sim, sim, claro. Essa adolescente, por exemplo, a pessoa adolescente que a gente citou lá em cima, né? Ela pode, com esse medo de errar, ficar nessa inércia que já vai ser um erro, né? E tem um livro, Respostas a Perguntas, de Abdurrahim, onde uma pessoa faz exatamente essa pergunta, né? Ele diz que ele se esforça para reconhecer os erros e para mudar, mas que ele se vê sempre errando e que, enfim, chega a dar um desânimo, né? Eu me lembro disso, sim. Lembra, ele até acha que não vai conseguir progredir espiritualmente, porque ele erra sempre, né? E Abdurrahim dá uma resposta para ele, eu gostaria de ler. Sim, vamos ouvir. É melhor cometer erros na boa vontade do que nada fazer por medo de que poderiam ser cometidos. Um ser humano que comete erros, apesar de tudo, geralmente progride, desde que para o futuro tire ensinamento desses erros, para não os repetir sempre de novo. Sem dúvida, seu espírito amadurece com isso. Logo, que sua vontade seja boa e que não queira o mal propositalmente. Alguém já disse que viver é desenhar sem borracha. Viver é desenhar sem borracha. Acho que foi o Milor Fernandes que falou isso. Nós cometemos erros o tempo todo, mas isso não é motivo para desanimar quando a vontade interior é boa, é pura. O importante é a gente estar sempre no movimento de ascensão espiritual, de evolução, de desenvolvimento contínuo do nosso espírito. Márcia, eu tenho para mim que é mais importante esse movimento permanente e progressivo para cima, de ascensão, de evolução, do que propriamente o degrau de desenvolvimento em que cada um está ocupando. É mais importante estar em movimento para cima do que a posição espiritual que uma pessoa está. Se uma pessoa está numa posição elevada, mas não está se movimentando, ela está em pior situação de uma outra, que está numa posição menor, mas está se esforçando, está ascendendo, está evoluindo. Eu penso assim. Justamente, Roberto. Não, a gente não pode parar, né? Não, não pode. Isso é uma lei da criação, né? Lei do movimento, já não pode parar. É como um pássaro, né? Parou de bater as asas, ele até um certo momento, mas depois ele tem, né? E tem um periódico, Vagalume 36, que tem um texto, chama-se O Cotidiano e a Viagem, e fala um pouquinho disso, inclusive dessa compreensão que a gente tem que ter, né? Porque a posição de cada um nessa subida é diferente e não pode ser desvalorizada, né? Cada um com o seu valor, no seu espaço, no seu tempo, né? E aí, ler um trechinho. No caminho, encontramos pessoas que também estão experimentando patamares diferentes em seus percursos evolutivos. Nem sempre conseguimos identificar acertadamente de que patamar da montanha ou de que coordenada, se leste ou sul, o interlocutor está falando. Pode ser que ele já tenha passado por esse mirante em que estou, ou pode ser também que ele ainda não conheça a paisagem. Pois é. Daí, com esse trecho, né, a gente vê da importância da gente não julgar o nosso próximo, o nosso semelhante, né? Por exemplo, a gente pode, à primeira vista, considerar uma atitude do nosso próximo como sendo errada, condenável,
Mas pode ser que ele precise justamente da experiência do reconhecimento desse erro para evoluir espiritualmente. Eu tenho para mim que a gente só poderia ou deveria intervir num caso assim se a gente tivesse uma indicação clara da nossa intuição, que é a voz do Espírito. Senão é melhor deixar ele ter a vivência dele e aprender com isso, né? Se a nossa intuição disser que a gente deve intervir de alguma maneira nisso, aí sim, né? Se a gente vê que a pessoa, por esse erro, ela vai se prejudicar muito, né? Aí a gente tem que intervir, senão a gente também estaria sendo omisso, né? Olha, resumindo, Márcia, se a gente ouvir a nossa intuição e agir de acordo com ela, a gente não erra. Não é assim? Justamente, Roberto, você tem razão. A gente tem que ouvir a voz da intuição para que, se nós sentirmos que devemos interferir, a nossa interferência seja realmente positiva, né? E às vezes não é nem falando, é agindo. É uma coisa simples, às vezes, ajudando a pessoa em coisas práticas para aquele momento sofrido que ela está vivendo, já é uma ajuda, né? Sim. Jesus sintetizou essa necessidade da gente exercer o verdadeiro amor ao próximo com aquela frase dele muito conhecida: ama teu próximo como a ti mesmo. Só que esse amor ele não pode ser condescendente, desprovido de severidade, né? Não pode ser um amor de passar a mão na cabeça, né? Porque se você quer ajudar, né, você tem que dar algo que faça a pessoa compreender e modificar. Concordo sim, Roberto. Aliás, Abdul-Rushd, na mensagem do Grau, já diz que a maior parte do verdadeiro amor é a severidade, né? Sim. E severidade justa, né? Nunca está dissociada de amor verdadeiro. É. E se há um interesse real pela pessoa, um interesse legítimo pela pessoa que nós queremos ajudar e atender, né? Enfim, é mais fácil que nós acertemos aquilo que a gente queira fazer, né? E Uhum. para isso tem que desenvolver a compreensão pelo próximo, a gente tem que ouvir o outro, respeitar a natureza do outro, né? Para saber que o outro tem um caminho diferente do nosso caminho, né? E ter todo o cuidado para falar o que for necessário falar ou fazer o que for necessário fazer para ajudá-lo, né? Sim, com essa questão da severidade, a gente tem que ter sempre em conta que é fundamental ser justo em tudo, como você falou. Essas críticas ser muito acerbas, né, de derrubar mesmo, não é severidade isso aí, né? Isso aí não é severidade, né? Porque a severidade junto com o amor leva para cima, não é, Márcio? Não é assim? Realmente, Roberto, severidade sem justiça não é severidade verdadeira, né? E quando a gente erra, né? Quando a gente exagera na reação diante de um acontecimento, por exemplo, né? Diante de alguma coisa que está ali acontecendo naquele momento, e a gente percebe que a gente exagerou, e a intuição vai com certeza nos dizer que a gente não foi legal, que o sentimento não era bom, né? Sim, isso mesmo. O legal mesmo, o correto, é a gente voltar atrás, procurar a pessoa e Claro, corrigir, lógico, sem dúvida. né? Porque isso amplia a nossa capacidade de vivenciar e a nossa conduta, né? A gente reavalia nossa conduta e ao invés de condenar daquela forma exagerada o que a pessoa está fazendo, o que está acontecendo, a gente se coloca mais humilde, mais humano, mais com vontade de auxiliar, né? E com isso a gente ganha em maturidade, né? Ganha em maturidade, justamente. E as crianças são boas em nos dar exemplos, né? São, são. Crianças são boas em nos dar. Crianças boas, são boas, né? E nos dar exemplo. Elas sempre nos ensinam muito, né? Principalmente em relação à simplicidade e o viver sempre no presente, né? Criança boa vive sempre no presente, né? Elas fazem isso naturalmente. É mais um exemplo de que a verdadeira maturidade não está relacionada à idade, né? Se uma pessoa mais vivida, ela permite aflorar dentro de si a verdadeira infantilidade,
não puerilidade. Infantilidade, isso é um indicativo de pureza interior e, portanto, mais um sinal de maturidade adquirida. Justamente. Conseguir essa pureza interior é um trabalho, né, Roberto? É um esforço, né? Isso faz parte da maturidade, é o trabalho em si mesmo, a gente se aperfeiçoa, né? E quando a gente vai ajudar o outro, esteja ele do nosso lado ou mesmo distante, porque com os nossos sentimentos e pensamentos nós também emitimos energia, né? Formas, né? Então, mesmo que esse outro esteja longe, a gente está dando alguma coisa, sempre, né? E é com essa maneira de ser, com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos bons, com a vontade sempre direcionada para o bem, né? Isso também é um passo a passo para conquistar a maturidade, né? Sim, sim. Tudo isso é um sinal de movimentação espiritual, que é o que se espera do ser humano aqui na Terra. Justamente, esse é um movimento permanente, né, Roberto? Sem parar, Sem né? parada, é. E à medida que se movimenta, a gente vai ganhando outros níveis de maturidade, né? O nosso horizonte se amplia, a gente fica mais apurado, né, na nossa maneira de sentir, de enxergar, e com isso a gente também tem uma tendência de não errar tanto, né, Roberto? Sim, é isso mesmo. Tá certo. Bom, Márcio, eu acho que a gente abordou aí vários aspectos importantes, necessários e até premissas para alguém adquirir maturidade. Maturidade no sentido espiritual, né? Que é o que a gente precisa fazer aqui em nossa viagem aqui pela Terra, né? Isso mesmo, isso Eu mesmo. queria agradecer muito aí a sua participação. Foi um grande prazer. Tá? Todo meu. Tá bom. Até a próxima.